Olá, paz seja convosco, amados irmãos. Estamos aqui para mais um momento de oração. Quero agradecer a você que já se inscreveu no nosso canal, que continua assistindo nossos vídeos. Deixa aí o seu like, seu comentário, seu pedido de oração. Quero pedir a você que ainda não se inscreveu, se inscreva aí no nosso canal, deixa o seu like, ativa o sininho para você receber sempre a notificação do YouTube quando nós postarmos os nossos vídeos. Deus abençoe você. E eu gostaria de ler hoje João capítulo 20, na palavra de Deus, que diz assim, a partir do versículo de número 10. Os discípulos voltaram para casa. Maria, porém, ficou à entrada do sepulcro, chorando. Enquanto chorava, curvou-se para olhar para dentro do sepulcro. Viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde estivera o corpo de Jesus, uma cabeceira e outra aos pés. Eles perguntaram: mulher, por que você está chorando? Levaram embora o meu Senhor, respondeu ela, e não sei onde o puseram. Nisto, ela se voltou e viu ali Jesus em pé, mas não o reconheceu. Disse ele: mulher, por que está chorando? Quem você procura? Pensando que fosse o jardineiro, ela disse: se o Senhor o levou embora, diga-me onde o colocou e eu o levarei. Jesus lhe disse: Maria. Então, voltando-se para ele, Maria exclamou, dizendo: Rabone, que quer dizer mestre. Jesus lhe disse: não me segure, pois ainda não voltei para o Pai. Vá, porém, diz aos meus irmãos, diga-lhes que eu estou voltando para o meu Pai, o Pai de vocês, para o meu Deus, o Deus de vocês. Maria foi e anunciou aos discípulos: eu vi ao Senhor. Esse texto, ele traz um despertamento para a nossa vida. Sempre que as coisas não estão correndo de acordo com aquilo que nós criamos uma expectativa, o que nós esperamos, às vezes o nosso primeiro ímpeto, a nossa primeira decisão é ir embora, é sair daquele lugar. E quando nós lemos esse texto aqui, nós vemos que nós precisamos entender que nem sempre Deus nos tira daqui e nos leva para acolá para nos abençoar. A Bíblia diz no livro de Salmos, no capítulo 1, no versículo de 1 ao 3, que aquele homem que espera no Senhor, ele é como a árvore frutífera plantada na beira dos ribeiros de água, que no tempo certo ela frutifica, ela floresce, frutifica. Então nós precisamos entender que há um tempo certo para a bênção, há um tempo certo para frutificar e sermos abençoados. Quando nós lemos aqui, nós precisamos entender que às vezes, nem sempre, porque as coisas não estão dando certo, não quer dizer que você está no lugar errado. Não quer dizer que você está plantado no lugar que não é certo. Por isso nós precisamos ter discernimento espiritual. Nós precisamos ter convicção interior de que nós estamos no lugar certo, de que nós estamos na hora certa, de que nós estamos cercados por pessoas certas. Porque é isso que o texto aqui nos diz. Olha aí que nós lemos, o texto ele está narrando o momento da ressurreição de Cristo, quando ele aparece aqui a Maria Madalena. Os discípulos, eles estavam acuados, a Bíblia diz que eles estavam nos cenáculos de porta fechada, entristecidos, envergonhados, tomados pelo medo, por aquela situação que eles tinham passado. Para eles era o fim de uma fé que tinha sido desenvolvida há 3 anos com Jesus e agora mataram o nosso mestre, agora eles estavam ali perdidos, mas a Bíblia diz que eles ali inquietos com essa situação, olha o que o texto diz, que Maria e as outras mulheres, elas foram ao sepulcro. Nós precisamos pedir graça a Deus, nós precisamos seguir a direção de Deus para analisarmos as situações, as tragédias, as adversidades que nós enfrentamos como a oportunidade de um novo começo. Porque às vezes um acontecimento como esse é um acontecimento para nós vivermos uma nova etapa na nossa vida. Na verdade, quando nós lemos aqui, nós vemos que talvez, ou aquilo era a oportunidade de um recomeço. Na verdade, é aqui na morte e na ressurreição de Cristo que começa a igreja de Atos dos Apóstolos, que começa a igreja a crescer, o ministério dos discípulos, dos apóstolos começam a crescer. Então nós precisamos ter convicção de que nós estamos no lugar certo.
de que nós estamos na hora certa, de que nós estamos ali e que há uma promessa. Havia uma promessa de que Jesus ressuscitaria no terceiro dia. Havia uma promessa de que aquilo ia acontecer, mas eles se esquecem disso. E quando nós lemos aqui, nós vemos que essas mulheres, elas vão caminhando para o sepulcro e elas não estão preocupadas. Aqui o texto ele não narra, né? Elas vão ali e elas vão para embalsamar. Esse era o propósito delas, colocar perfume no corpo de Jesus, embalsamar o corpo de Jesus. Elas vão caminhando para o sepulcro com esta preocupação. E elas não se preocupam como é que nós vamos remover aquela pedra, como é que nós vamos abrir o sepulcro. Havia umas dificuldades a serem enfrentadas, mas a Bíblia mostra que elas vão. E quando elas chegam lá, o sepulcro está aberto. Quando elas chegam lá, elas começam a olhar e elas não veem o corpo de Jesus. E aí a Bíblia diz aqui que elas estão ali. E então, a Bíblia diz que todos vão, olhe bem, Maria diz assim, todos voltaram para casa, porém, Maria ficou à entrada do sepulcro, ela ficou ali chorando. Observe bem que todos foram, mas Maria permaneceu ali, ela ficou ali chorando, ela ficou ali esperando, ela ficou ali ainda naquele lugar, ela permaneceu. E a Bíblia diz que Maria, ela então vê Jesus ressurreto. Jesus diz, não me toque. Maria vê Jesus ressurreto. Maria sai anunciando que Jesus havia ressuscitado, porque ela permaneceu ali. Porque todos foram, mas ela ficou ali. Ela ficou à porta do sepulcro. Nós precisamos entender, queridos, que quando nós permanecemos, há um lugar de bênção para nós. Há algo especial. Quando nós vemos aqui que ela permanece ali, que ela fica ali, ela permanece olhando, ela vê aqueles dois anjos que estão ali, diz aí o texto, e ela ficou esperando, ela não voltou, ela permaneceu diante do sepulcro vazio, diante do sepulcro sem, naquele momento, nenhuma resposta, mas quando ela permanece ali, a Bíblia diz que Jesus se manifestou a ela. Por quê? Porque ela não saiu do seu lugar. Porque ela não saiu do seu lugar. O que eu quero te dizer? Que às vezes que tem privilégios que Deus dá só para aqueles que permanecem. Tem privilégios que só verão aqueles que permanecem. Que só aqueles que, independente da situação, permanecem ali naquele lugar. Observe que Maria, ela tem o privilégio. Então eu quero dizer para você que não saia de onde você está. Não saia do lugar que você está. Ainda que algumas coisas, algumas pessoas dizem, olha, não faz sentido você ficar aí. Porque não fazia sentido Maria ficar diante daquele sepulcro vazio, diante daquele sepulcro sem resposta, diante daquele sepulcro sem corpo, sem nada por fazer. Parecia que não fazia sentido, né? Roubar o corpo do mestre, ele não está aqui. Então, mas às vezes as pessoas dizem, não faz sentido você ficar aí, não faz sentido você permanecer nesse ministério, não faz sentido você permanecer nesse casamento, não faz sentido você permanecer nessa família, não faz sentido você permanecer nessa empresa, não faz sentido você permanecer servindo a esse Deus, mas eu quero trazer essa palavra para você neste momento. Permaneça onde você está. Permaneça neste lugar. Espere até que Deus se manifeste. Porque quem se manifesta com a resposta para nós é Deus. E Ele vai te dizer se vai valer a pena ou não. Ele vai te dizer se é para você ficar ou se é para você sair. As adversidades têm poder, às vezes, de embargar a nossa visão espiritual. Às vezes, a adversidade, elas tiram, né, a nossa visão daquilo que realmente está acontecendo. Então, busque a direção de Deus. Não saia aí de onde você está, seja a empresa, seja a sua família, seja o seu casamento, seja o seu ministério, seja a sua caminhada espiritual, seja qual for a situação, um tratamento que você está fazendo, seja qual for a situação que você esteja enfrentando. Permaneça aí até que a presença de Jesus seja manifesta, até que o Senhor manifeste. Observe bem que o texto diz que Jesus, ele se manifesta. E então, ela pôde reconhecer Jesus. Ela reconhece, a Bíblia diz que ela reconhece a Jesus. E ela então, Jesus diz para ela, Maria, não me toques.
E Jesus ordena a ela: vá anunciar aos meus irmãos que eu ressuscitei e que eu vou para o meu Pai. Então, o que nós vemos aqui, queridos? Nós vemos aqui que Maria, ela pôde ouvir de um Jesus ressurreto, chamar o seu nome e dizer Maria. Aleluia. Quando você permanece, você é privilegiado. Quando você permanece, você é privilegiado com bênçãos e toques tão especiais que aqueles que vão não experimentam. Então permaneça firme onde você está. Permaneça firme neste lugar, ainda que pareça inútil ficar aí. Ainda que pareça que não há nenhuma resposta. O lugar de você permanecer é o lugar da presença de Jesus. Esteja onde Jesus está. Jesus estava ali, ainda que nada aparentemente parecia dizer isso. Mas Jesus estava ali. O sepulcro, diz aqui o texto, que ele estava vazia. Mas havia uma promessa. E Cristo cumpriu aquela promessa. Então eu quero dizer, fique firme. Permaneça firme, permita-se ser usado por Deus aí aonde você está. Deixe que Ele te chame pelo nome, que você possa receber esta palavra e que ela seja uma resposta para os seus clamores deste dia. Amém? Senhor meu Deus, quero orar em nome de Jesus com essa pessoa que está agora conosco nesse vídeo de oração. E pedir ao Senhor, ó Deus, que o Senhor possa dar uma direção e uma resposta. Que o Senhor possa, Deus querido, vir de encontro ao questionamento dessa pessoa, como o Senhor aquele dia foi ao encontro da dor de Maria. Maria vivia ali um questionamento onde puseram o meu mestre diante daquele túmulo vazio, ela permaneceu esperando uma resposta. E aquele que espera uma resposta no Senhor, ainda que não esteja entendendo diante da adversidade, terá a resposta. Por isso eu peço que o Senhor hoje seja a resposta para esse que está diante dessa situação vazia. Às vezes uma casa vazia, uma família vazia, um ministério vazio, mas o Senhor é aquele que traz a resposta dizendo: permaneça. Permaneça neste lugar, porque aquele que permanece verá no tempo certo o fruto da sua permanência. Deus, que o Senhor possa ministrar agora sobre esta vida renovo, confiança, fé, renovando, ó Deus querido, a perseverança, para que essa pessoa não saia desse lugar e possa experimentar como a Maria, a alegria de ver o Senhor ressurreto, cumprindo a palavra e a promessa do Senhor que já fora dita. Aonde quer que chegue a voz da minha oração, que chegue a resposta para essa pessoa agora, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Permaneça firme e até o nosso próximo vídeo de oração.